O humor, ele sempre foi um dos grandes pilares da televisão brasileira. E isso não é força de expressão, é um fato histórico. Isso porque por décadas rir sempre fazia parte da rotina do público. Como jantar, tomar banho, sentar no sofá no fim do dia, era o tipo de programa que não precisava de muita explicação. Bastava você ligar a televisão e deixar a risada vir. A comédia na TV aberta era popular, acessível e ao mesmo tempo inteligente o suficiente para poder marcar gerações. Houve um tempo em que o humor formava a identidade das emissoras e definia até o tom da programação. Era humor feito para todo mundo, do trabalhador ao estudante, do adulto ao idoso. Ao longo dos anos, surgiram programas que viraram referência e também, claro, de certa forma, acabavam criando, personagens aí imortais. Esses personagens não ficavam presos à televisão. Eles viravam expressões populares, viravam bordões, viravam parte da cultura. Só que de uns tempos para cá, esse espaço começou a encolher de forma visível. O humor foi sendo tratado como problema e não como solução. Então, gradualmente, programas foram sendo encerrados sem substituição à altura. O resultado foi uma TV cada vez mais séria, mais dura e, em muitos momentos, sem graça. Quando se fala em programa de humor que fazem falta, não é saudosismo, é uma constatação. Os normais, por exemplo, mostrava que dava para você poder fazer humor com texto afiado e situações absurdas sem você subestimar o público. Era uma comédia que falava direto com quem assistia e quebrava a quarta parede sem medo. A Diarista tinha humor popular, personagens fortes e uma protagonista que virava espelho de muita gente. Marinette não era heroína, era gente como a gente, se metendo em confusão para poder sobreviver. Toma lá da cá apostava no absurdo, tratado como normal, e justamente aí morava a genialidade. Era um humor que não pedia desculpa, não amaciava texto e confiava no elenco. A Grande Família foi além da comédia e entrou na vida real do brasileiro sem perder a graça. Era riso, mas também era crítica social, era debate, era reflexo do país. O Zorra Total, goste ou não, foi um fenômeno popular que revelou uma geração inteira de humoristas. Errou muitas vezes, acertou em outras, mas nunca deixou de ser relevante. Todos esses programas tinham algo em comum. Eles faziam parte da rotina do público. Hoje, esse tipo de humor simplesmente não existe mais na televisão aberta. A maioria dos canais abandonou o gênero como se ele fosse um risco desnecessário. O que sobrou foi um buraco na programação que ninguém consegue preencher. A Globo parece que desaprendeu a fazer humor. É impressionante você notar um canal como a Globo, que sempre, o Cacete e Planeta, cara, que tirava onda com os políticos, o Sai de Baixo, essas sitcoms, a Globo sempre teve popularidade em fazer esse tipo de humor, e de uns tempos pra cá parou de fazer. Por medo, mas também por uma questão bem clara, politicamente correto. Hoje em dia o humor, em vez de ser uma coisa que deveria, fazer você rir, porque o humor, ele continua aí. Esse tipo de humor que os normais fazia, que o Toma Lá da Cá fazia, que o Sai de Baixo fazia, que a Diarista fazia, ele tá aí hoje, não na televisão. E sabe onde ele tá? Ele tá nas redes sociais, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Kawaii. Esse tipo de humor que você hoje fica ali o dia todo subindo a telinha do telefone, é o humor que você via antigamente na televisão. Mas como hoje não tem mais esse tipo de formato, as pessoas acabaram, houve uma modernização e houve uma migração também. Então, o humor bullying, aquele humor que você zoa a pessoa, tira sarro com ela, tá aí no Rios. E eu tenho certeza absoluta que você ri. Que você vê uma situação ali e você casca o bico. Aí essas mesmas pessoas que às vezes no comentário critica são as que ficam rindo em off. Tá lá deitada na cama lá, sabe, descansando um pouquinho, tá lá morrendo de rir. Então esse tipo de humor que o Zorra Total fazia, do Juninho Play, sabe, do que tinha na Diarista, hoje ele foi totalmente para as plataformas mais rápidas. Então a televisão hoje ela fica meio receosa de fazer, porque se fizer vai ter as pessoas criticando. Aí não vai ter marca anunciando, não tem marca querendo associar. O único humorístico na TV aberta que até hoje consegue manter esse humor é a Praça. A Praça é a única que até hoje, há mais de 40 anos aí no ar,
consegue manter um pouco desse humor que a Globo fazia antigamente, que a Globo antigamente não tinha vergonha de fazer os trapalhões. Ela consegue ainda levar um pouco disso, porque o SBT dá essa liberdade do Carlos Alberto fazer esse tipo de humor lá. Eles erram, às vezes tem umas piadinhas lá que acaba gerando polêmica, mas os caras estão lá, até hoje. E não vão sair, não vão sair, não pretendem sair. Você viu Paulinho Gogó, Matheus Ceará durante um tempo, o João Plenário que tira sarro dos políticos, tá até hoje lá. Se você quiser rir um pouquinho, matar a saudade um pouco daquele humor dos anos 90, é só você colocar na Praça é Nossa toda quinta-feira que você vai ver. Agora na Globo não tem, a Globo tentou fazer o humorístico aí recentemente, que foi o aberto ao público, e assim, totalmente sem graça, totalmente, sabe, um humor que não fazia rir. Parece que a cada ano que passa as pessoas querem tirar isso da gente, tirar esse rir, tirar o humor. Você tem que ficar sério, tem que ficar carrancudo, tem que resolver tudo na agressividade. Não, a vida ela é muito mais leve quando você ri, quando você sabe. Eu às vezes fico vendo às vezes uns vídeos assim, cara, eu fico horas ali, às vezes alguns minutinhos, eu esqueço que eu tenho problemas. Então a gente deveria ter programas hoje na televisão, programas de humor, que a gente pudesse largar um pouco o telefone, essa tela, e ficar vendo ali e esquecer que tem telefone. Mas hoje você não tem nem às vezes no stream. Você tem algumas séries ali de comédia, mas elas nem são tão engraçadas ao ponto de esses programas aqui serem, né? Toma lá da cá, Sai de Baixo, que não tá aqui, entendeu? Então eu acho que a televisão aberta ela carece muito de programas de humor. E a tendência, infelizmente, é não voltar. É não voltar. Porque se for voltar, infelizmente, vai ter pessoas que vão criticar, vai ter gente que vai ficar aí fazendo militância, e essas mesmas pessoas que ficam militando são as que depois ficam assistindo. Então a praça, ela é a que resiste sozinha, né, como o último bastião desse formato. Então isso fala muito sobre o momento da televisão, né? O humor, como eu falei, migrou para a internet, para o stream, para as redes sociais, mas a experiência de você rir em família na televisão aberta se perdeu, e não por falta de coragem, mas o fazer humor, você fazer um programa de humor sempre exigiu que você fosse uma pessoa ousada, que você, claro, corresse risco, que, pô, você pode procurar histórias aí de pessoas que faziam humor na época da ditadura, da época da censura, e elas vão contar que muitas eram presos, né? Pessoal que fazia stand-up eram presos. Hoje em dia, tanto que até hoje em dia, em alguns casos, certos shows de stand-up não pode nem filmar. É proibido até filmar, porque assim, o stand-up para você poder acompanhar ali o show. Só que aí tem uns mala que filma. Aí o cara tá falando ali um negócio para o teatro, uma coisa ali bem interna para o teatro, não é para fora, para o teatro. E aí alguém vai lá, filma, aí dá uma polêmica do caramba. Entendeu? Então assim, hoje em dia tá muito complicado. Mas antigamente, ninguém tinha medo não. As pessoas eram ousadas, as pessoas corriam risco. E você tinha que ter ousadia, tinha que ter confiança no texto. Agora a TV atual, ela prefere o seguro. Ela prefere aquela coisa que é previsível, aquela coisa que é morna, que é montada, que é roteirizada. E é justamente por isso que esses programas aí fazem tanta falta, porque eles provavam que rir sempre valeu a pena. Porque era uma coisa que, mesmo tendo um texto ali, tinha improvisação. Sabe, o ator, a pessoa que estava ali fazendo o programa, era muito engraçado quando os caras ficavam rindo ali no meio do programa, sabe, no Sai de Baixo, às vezes, quando tinha ali o Caco, sabe, o Tom Cavalcante, quando fazia ali os personagens dele, a atuação dele, você via que o pessoal ria no meio ali do programa. Então isso era muito mais engraçado que a própria cena. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você tem alguns programas ainda, eu Tô de Graça, que é lá no Multishow, só que não é a mesma coisa. Tem aquelas risadas eletrônicas, mas não é aquela risada real de você estar ali. Então, de verdade, eu sinto muita falta desses programas, e a tendência é que eles não voltem nem tão cedo. Eu estou muito preocupado, viu? Muito preocupado com o humor, porque a gente tem que rir. Rir é muito bom, rir faz parte da nossa vida, a gente tem que saber lidar, porque às vezes são tantos problemas, são tantas dificuldades, que você só tem às vezes a risada. E hoje você acaba passando por um planeta, por um mundo, onde até isso você não pode mais fazer.
Nem rir você pode mais, porque se você rir, você está cometendo crime, você está sendo errado, você está sendo homofóbico, você está sendo tudo quanto é fóbico que você possa existir hoje no planeta, você está sendo. Então é muito mais complicado. As pessoas hoje elas riem, mas elas contêm o riso. E é muito preocupante isso. Mas está dada aí, está feita a nossa análise sobre os programas de humor que sumiram da televisão aberta e que fazem muita falta. Nós estamos no Instagram, viu? @BastidorosDMUFC e também no X, que é o antigo Twitter, @BastidorosDM. Se cuidem e, claro, até a próxima.